Eu sou hipócrita, eu sou hipócrita, eu sou hipócrita. Sigo Deus só pra parecer legal, mas não sigo essas palavras nem a pau. Deus não deixa eu usar minha língua de matraca. Então como vou entrar pra destilar todo o meu veneno no canal da matriarca? Eu sou hipócrita, eu sou hipócrita, eu sou hipócrita. Sigo Deus só pra parecer legal, mas não sigo essas palavras nem a pau. Deus não deixa eu usar minha língua de matraca. Então como vou entrar pra destilar todo o meu veneno no canal da matriarca? Eu sou hipócrita, eu sou hipócrita, eu sou hipócrita. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu vou começar esse vídeo rindo, gente. Rindo pra caramba. Sabe de quem? De quem segue aquele youtuber lá que anda falando mal de mim. E sabe o motivo? Eu vou explicar pra vocês aqui agora. Pra quem não sabe, aqui na região de Massachusetts, ele é conhecido como um coiote virtual. Isso não é segredo pra ninguém. Afinal, por que vocês acham que tantas pessoas que entram pela fronteira sempre já chegam com entrevistas agendadas com ele? A pessoa ainda tá lá fazendo a travessia com os coiotes reais e já tá em comunicação com ele aqui nos Estados Unidos, deixando pré-agendado a entrevista quando a pessoa chegar. Então esse título de coiote virtual não é à toa, né, gente? E não fui eu que dei esse apelido pra ele. Ele já é conhecido assim, ó, faz muito tempo. O motivo do meu riso não tem nada a ver com do que chamam ele ou deixa de chamar. Pra mim tanto faz, é irrelevante. O que me fez rir é que há um tempo atrás, ele fez um vídeo falando pros imigrantes ilegais que cruzaram a fronteira do México ficarem tranquilos, que não ia ocorrer aquela deportação em massa do Trump, que podia vir, que tava tudo liberado. Inclusive ele foi lá filmar a fronteira pra mostrar pra galera como que é fácil atravessar, meio que incentivando o povo a vir. E como prova desse incentivo, muitas pessoas se colocaram na estrada rumo aos Estados Unidos, todos com o objetivo de entrar pelo México. Então, dizer que ele não incentiva a imigração ilegal é quase que uma piada. Mas, até aí ok, ninguém manda na vida de ninguém e todo mundo que está na estrada, acredito eu, que sejam maiores de idade e responsáveis pela sua própria vida. Então cada um faz o que quiser, apesar dele vender o peixe dele muito bem para aquelas pessoas com a mente limitada que seguem e acreditam nele. E ainda aplaudem, porque no último vídeo que eu fiz, apenas incentivando ele a me fornecer uma explicação do porquê que ele estava me chamando de picareta ou pilantra, algumas pessoas tomaram as dores dele e vieram me ofender. Então, já dá pra ter uma ideia do tipo de pessoas que seguem ele. E o que muito me espanta são mulheres que não se dão ao respeito, além de continuarem seguindo ele, ainda vêm me xingar. Até parece que elas não se dão valor, porque seguir um youtuber totalmente machista, rebaixa as mulheres em todos os vídeos, ou se referindo a elas como objetos ou motivos de problemas, só pode se tratar das princesinhas de rua que ele tanto fala. Aquelas que não se dão valor nenhum e aceitam qualquer migalha só porque o macho alfa é famosinho no YouTube. Eu, como mulher, me envergonho muito dessas daí. Aliás, o ódio dele pelas mulheres é sempre explícito, tanto nas lives quanto nos vídeos. Vocês já repararam nisso? Sempre faz questão de dizer que mulher é um motivo de problemas para os homens aqui nos Estados Unidos. Como se alguma mulher dependesse de um encosto igual a ele para alguma coisa. Aí eu fico imaginando como aquela esposa dele deve se sentir, casada com um cara que tem essas falas machistas. Eu sentiria vergonha alheia e procuraria não aparecer mesmo, assim, exatamente como ela faz. Será que ela tem vergonha alheia dele? Bom, não é à toa que ele briga com todo mundo que brilha mais que ele. E não
Eu não tô me referindo a mim mesma. Jamais. Eu tô me referindo a outros youtubers. Vocês já repararam? Ele já brigou com vários youtubers famosinhos aqui da região. Inclusive, ele brigou com uma que era mulher e falava mal dela aos 4 cantos, até esses dias atrás, quando do nada, em nome do interesse financeiro, ele voltou a fazer videozinho com ela, bajulando e passando a mão na cabeça, como se aquele passado, ele estava difamando ela, não existisse, só para fazer os seguidores dele de trouxas, porque é isso mesmo que ele gosta de fazer. E por que eu tô dizendo isso? Esses dias atrás, ele fez um novo vídeo, totalmente contrário ao vídeo que ele tinha feito anteriormente, falando para os imigrantes ilegais ficarem sossegados. O último vídeo feito, recentemente, ele coloca meio que um pânico em todos os imigrantes ilegais. Inclusive, parou até em frente a um predinho qualquer, falando que o simples fato de dividir o apartamento com alguém poderia trazer prejuízos para os imigrantes ilegais. Tudo para tirar onda com a galera que ele incentiva a vir pelo México. Quer coisa mais hipócrita que isso? Ele incentiva as pessoas a virem pelo México, as pessoas passam até meses na caminhada para vir, para se depararem com um vídeo igual o que ele fez, falando que existe uma lista onde consta 38 mil brasileiros imigrantes ilegais que serão deportados. E olha que o Trump nem assumiu ainda, hein? E eu até gostaria de perguntar para os seguidores dele como eles se sentem vendo o youtuber favorito deles mudar assim da água pro vinho de opinião. E aí, galerinha, gente fina, vocês gostaram do último vídeo dele? Olha, olha a contradição, hein? Mas eu tenho certeza que vocês vão continuar aplaudindo ele de pé e acreditando em tudo que ele diz. Até porque ele não tem nada a perder falando essas mentiras pra vocês. Porque ele já tirou o dele da reta ano passado. O fato dele enganar ou não enganar os seguidores, pra ele tanto faz. Porque o que importa é lucrar com os vídeos, em cima das desgraças alheias quando o povo chega aqui. Ou você acha mesmo que é uma coincidência o povo chegar e dias depois já fazer uma entrevista com ele? Então, quando ele faz um vídeo meio que ironizando e rindo da deportação que vai ocorrer, é porque ele trata vocês, entrevistados, como meras mercadorias, que são interessantes apenas enquanto estão filmando com ele e gerando monetização pro canal dele. Depois, ele vira as costas e torce mesmo pela sua deportação, para abrir novas vagas para novos coitados chegarem e continuar o ciclo de continuar a dar entrevistas para ele. E assim, o canal dele vai tendo cada vez mais movimento, como se fosse um ciclo vicioso. É como se ele pensasse assim: esse povo que eu já entrevistei tem que ser deportado mesmo, para liberar novas vagas, para chegarem mais imigrantes para eu entrevistar e ganhar dinheiro em cima da história triste de cada um de vocês. Olha que beleza, ele brincando desse jeito com a cara de vocês. Vocês que eu digo, gente, não é vocês que são os meus seguidores. Eu sei que bastante gente aqui não segue ele, mas do mesmo jeito, eu sei que bastante gente que está aqui também segue ele. Então, eu me sinto na obrigação de avisar cada um de vocês como vocês estão sendo manipulados. Mas quem vai continuar aceitando isso é somente você, pois a vontade é sua e a vida também é sua. O meu dever é apenas abrir os seus olhos. Ah, e não adianta vir aqui me xingar, ou me ofender, ou ofender os meus filhos, como eu recebi algumas mensagens de alguns paus mandados por ele no último vídeo que eu fiz. O máximo que vai acontecer é você ser bloqueado do meu canal, ou pelo próprio YouTube, por falar palavrões e palavras de baixo calão. Mas se porventura o filtro do YouTube não barrar, eu mesma faço questão de te barrar, porque eu não sou obrigada a aceitar palavras venenosas. Ah, e falando em veneno, isso me fez lembrar uma coisa que eu também preciso explicar pra vocês. Algumas pessoas estão com uma ideia super errada sobre o meu vínculo com ele e aquela vaquinha que foi promovida no canal dele. Eu vou explicar aqui pra vocês de uma forma bem resumida, mas que eu acredito que vocês vão entender. Pra quem não entender dessa vez, desculpa, mas eu não consigo desenhar aqui no YouTube. Aos que já entenderam, me perdoa. Mas eu precisava realmente fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas e colocar alguns pontos nos is. Eu não gosto que ninguém se sinta enganado aqui no meu canal
e principalmente duvidarem do meu caráter. Então, para quem pensa que foi apenas um simples ato de bondade ele ter divulgado a minha vaquinha, eu posso afirmar para vocês que não foi. Com aquele vídeo que ele gravou com a minha entrevista, ele faturou mais de $1.000 com o meu único vídeo, que se você converter para reais, você vai ver aí o quanto ele faturou. E eu já tinha noção desse valor de faturamento, porque eu já havia dado uma entrevista lá pro Pateta da Flórida. E foi por causa das visualizações do canal da Flórida que o Bebum se interessou em me entrevistar. Porque, para quem é youtuber, já tem uma noção da abrangência de quantas views o vídeo vai ter, se a história é interessante, e estimando mais ou menos os views, a pessoa já sabe quanto vai lucrar com aquele vídeo. Então, falar que não sabia que ele ia ter mais de 1 milhão de visualizações naquele vídeo é mentira. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ou você acha que ele vai para outros estados ou dirige tantas horas até o Texas só porque gosta? Ele sabe que vídeo de fronteira é algo muito interessante para o público dele. E é por isso que ele vai, porque ele sabe que vai ter muitas visualizações. Com isso, vai arrecadar bastante dinheiro em cima desse vídeo. Não é nada inocente do tipo, vou ali ver a fronteira como tá pra mostrar pra vocês e já volto. Tudo tem uma segunda intenção por trás. E eu posso dizer que é financeira. E agora, voltando a falar sobre o meu vídeo foi o que mais foi assistido no canal dele, com 1 milhão de visualizações. E na época, eu perguntei se eu podia postar o vídeo no meu canal também. Mas ele não deixou, porque ele queria monetizar em cima daquele vídeo sozinho. E até aí, tá tudo bem, porque o combinado era ele apenas divulgar a vaquinha em troca das visualizações do vídeo. Então, o acordo era aquele. E eu pegar uma parte desse lucro não foi combinado. Então eu deixei quieto. E até copiei o short que ele tinha feito e ajudei a divulgar o vídeo para direcionar mais pessoas pro canal dele. Eu não tinha muitos seguidores na época, mas o pouco que eu tinha, pode ter certeza que foi lá no canal dele assistir o vídeo. Então, sobre a monetização, tudo bem, eu não reclamei. Mas vamos pensar comigo. Se fosse eu, vendo uma pessoa, ainda mais uma mãe, e passando dificuldade, com 2 filhos menores de idade, morando na rua, eu me sentiria até na obrigação de dividir os lucros com essa mãe. Afinal, ela participou do vídeo. Ela dedicou tempo para aquilo, mas isso é o que eu penso como justo. Agora, se fosse agir pelo coração que eu tenho, eu daria até toda a monetização para essa mãe e não ficaria com nada para mim. Mas isso sou eu falando. E eu não quero dizer que ele fez errado, eu só estou comparando como eu agiria e como ele agiu, ok? Só aí já dá para vocês perceberem como é o caráter das pessoas. E caráter é algo assim. Ou você tem, ou você não tem. Não tem como ir desenvolvendo aos poucos. São coisas que vêm de berço, fazem parte da educação da pessoa, da construção da pessoa como ser humano. Mas, na época, eu considerei isso como um pagamento pela divulgação da minha vaquinha. Então, para quem acha que a vaquinha foi divulgada gratuitamente apenas pela boa vontade daquele youtuber, saiba que não foi. Que essa divulgação custou bem mais que $1.000, ok? E, ainda no papo de caráter, se agora ele começou a me chamar de pilantra, de picareta e de outras coisas a mais, sem provas, porque eu ainda estou esperando as provas que ele tem contra mim, por que que meu vídeo ainda não saiu do ar? Por que que ele não apagou o vídeo ainda? Porque, no fundo, a hipocrisia que ele tem dentro dele não deixa. Na hora de xingar, ele tá lá, todo parrudinho, pra falar que a matriarca é pilantra. Agora, na hora de apagar o vídeo e deixar de monetizar em cima da minha imagem, não, melhor deixar quieto. Porque o interesse financeiro e a ganância falam mais alto sempre. Aí, tem uns engraçadinhos que vêm falando que eu sou mal agradecida, porque ele divulgou a minha vaquinha. Vocês não acham que $1.000 tá muito bem pago pela divulgação de uma vaquinha que eu mesmo criei? Ah, essa história vocês não sabem, né? Pois é, fui eu que criei essa vaquinha. E ela era para ser divulgada lá no canal do Pateta. Mas, como eu me senti mal com aquela entrevista e a repercussão foi muito ruim pelo modo como foi conduzida e pela falta de profissionalismo do entrevistador, que depois eu descobri que foi proposital, mas esse é um assunto para um outro vídeo, como houveram mais de 6.000 comentários falando mal de mim, aquele vídeo da entrevista que eu dei pro Pateta, eu resolvi não divulgar mais a vaquinha
naquele canal. Porque, pra ser sincera, eu fiquei bem chateada com a atitude dele. Porque naquela hora ali, da entrevista, eu só percebi a malícia dele no meio da entrevista. Tanto que, se alguém assistir a entrevista prestando atenção nas minhas atitudes, vai ver que do meio pro final, eu já havia desistido de fornecer a entrevista e apenas concordava com ele. Tudo pra terminar logo e não ter mais assunto pra puxar com ele. Foi naquele momento que eu percebi a malícia que ele estava usando comigo a manipular o que as pessoas iam pensar sobre mim. Então, por educação e comprometimento, eu fiquei até o final da entrevista. Mas do meio pro final, vocês podem reparar que não foi uma entrevista produtiva, tá? Não era mais eu que estava ali. Estava concordando e dando as respostas que ele queria ouvir, para finalizar de vez aquilo. Mas, enfim, voltando aos comentários, foram mais de 6.000 comentários me xingando. E eu decidi que eu não ia mais divulgar o link da vaquinha ali. Tanto que, se eu for pegar para vocês verem, tem as mensagens da secretária dele me cobrando por diversas vezes o link da vaquinha para divulgar embaixo da entrevista. E em nenhum momento eu passei esse link para ela. Então, como eu havia tido essa repercussão negativa, busquei um outro canal que pudesse divulgar a vaquinha para mim. Naquela época, vários canais entraram em contato comigo, perguntando se eu queria fazer um vídeo. E eu só escolhi esse youtuber que eu estou falando sobre ele hoje por causa da localização. Como ele era aqui de Massachusetts, seria mais fácil os trajetos de encontrá-lo. Afinal, eu estava morando na rua, sem transporte, sem casa e sem nada. Então, por pura facilidade, eu escolhi o canal dele pra vaquinha ser divulgada lá. Então, essa coisa de, foi ele que criou a vaquinha pra te ajudar, é mentira, gente. A vaquinha já existia, o link já existia e foi criada na época da primeira entrevista que eu dei. O fato dela ter sido divulgado na segunda entrevista que eu dei foi apenas um acaso do destino. Poderia ter sido divulgado no canal dele ou em qualquer outro, de qualquer outro youtuber. É isso que eu quero que vocês entendam, fique claro na cabeça de vocês. E pra quem fica dizendo por aí que eu não teria conseguido se não fosse ele, eu digo que se não fosse ele, seria qualquer outro youtuber. Na verdade, se for analisar, nem de youtuber eu precisaria, porque eu fiz uma primeira vaquinha antes e arrecadou mais do que essa segunda vaquinha. Só para vocês compararem e terem uma noção de que sozinha eu também seria capaz de divulgar e conseguir atingir o meu objetivo. Bom, não foi por causa do youtuber X ou Y que eu consegui arrecadar aquele montante. E para ser bem sincera para vocês, eu vou até contar um segredo. Eu só escolhi esse youtuber porque ele não gosta do Pateta da Flórida, porque haviam mais youtubers em Boston. E a primeira coisa que eu falei com ele quando eu o conheci pessoalmente foi que o Pateta tinha agido assim comigo e eu não havia gostado. Ele me garantiu que não gostava mesmo do jeito que o Pateta agia e ele seria totalmente diferente comigo. E só Deus pra julgar, que ele não julga ninguém e blá blá blá. Hoje em dia eu vejo que era só papinho mesmo, né, gente? É um personagem que ele criou pra se fazer de bom moço. Logo depois da entrevista, quando ele me procurou pra gente fazer um segundo vídeo e eu me neguei, ele já começou a me alfinetar nas lives, gratuitamente, sem eu ter feito nada. Eu achei que naquela época ele seria sensato o suficiente pra saber que quando ele convida alguém pra uma entrevista, a resposta pode ser sim ou não. E ele tem que aceitar a resposta, independente de qual for. Mas, pelo visto, não foi bem assim. Sabe aquela criança mimada que quando você diz não, começa a fazer birra? Foi exatamente assim que aconteceu. Eu cheguei a conversar com ele, falando que eu pretendia usar o dinheiro para comprar um carro, porque naquela época estava muito difícil para mim ir trabalhar de ônibus. E apesar de ser apenas uns bicos que eu estava fazendo, o carro ia facilitar muito a minha vida, porque carro aqui nos Estados Unidos não é um luxo, é uma necessidade. E você pode perguntar para qualquer um que mora aqui. Então, como já tinha saído a minha vaga no abrigo, eu pretendia comprar um carro. E eu falei isso pra ele. E ele foi totalmente contra, falando que se eu havia criado a vaquinha pra comprar o trailer, eu deveria comprar o trailer. E de certa forma, eu não achei errado, mas ao mesmo tempo, eu fiquei me questionando. O que eu faria com o trailer? E eu já havia pesquisado todos os custos, ia sair muito caro morar em um trailer aqui em Massachusetts. Mas mesmo assim ele foi contra. E eu tive que comprar o trailer, mas eu não tô colocando a culpa nele. São fatos que aconteceram. Se eu pudesse ter o poder de escolha naquele momento, com certeza eu compraria o carro. Mas
tive que comprar o trailer, comprei e achei que ia morrer o assunto e cada um seguia a sua própria vida. Afinal, éramos 2 adultos e eu, principalmente, não tinha a menor intenção de ficar nesse disse que me disse. E eu confesso que eu até enrolei um pouquinho pra comprar o trailer. Então, a maioria que me segue acompanhou a busca pelo trailer, na esperança de que a poeira baixasse e eu pudesse comprar o carro. Mas, ao invés da poeira baixar, eu recebi uma mensagem dele falando que eu iria ser difamada se eu comprasse o carro. E logo em seguida, ele me bloqueou. Então, foi por isso que eu não chamei ele pra me acompanhar na compra do trailer. Porque eu estava bloqueada. E, apesar de saber o número dele, eu não me senti muito confortável em ligar pra uma pessoa que havia me bloqueado. Esse foi o real motivo pelo qual ele não foi comigo comprar o trailer. Na época, eu ainda deixei tudo por baixo do pano e levei a culpa, como se eu não quisesse a companhia dele pra comprar o trailer. E tava tudo bem, eu poderia levar essa culpa sozinha, mesmo sem merecer. Mas eu relevei. Naquela época, eu ainda seguia o canal dele e acompanhava quando ele fazia as lives. Ele sabia disso. Por isso, ele começou a me alfinetar nas lives. Até o momento, e essas alfinetações, não sei se existe essa palavra, essas cutucadas que ele me dava, viraram meio que insinuações. Porque houveram momentos que ele chegou a falar que se eu quisesse mesmo resolver a situação, eu compraria uma minivan ou um carro e resolveria todos os meus problemas. Aí, eu do outro lado da tela pensava assim, como se ele foi contra eu comprar o carro? Mas é aquilo, né? Estava lidando com um personagem. Na frente das câmeras um, por trás outro. E comecei a ignorar essas insinuações. Até que as insinuações viraram provocações. A ponto dele responder um seguidor dele, que perguntou sobre mim, falando que se ele, no caso o seguidor, tivesse com pena de mim, ou qualquer outro que estava ali tivesse com pena de mim, era pra casar comigo, adotar meus filhos e levar todo mundo pra casa. Eu confesso que eu fiquei bastante chateada quando eu vi essas palavras saindo da boca dele. E até deixei a minha indignação em um vídeo meu falando que aquilo não era uma atitude de homem. Essa foi a primeira vez que eu falei algo sobre ele. Mas essas provocações, insinuações e alfinetadas já vinham de, fazia tempo. E eu achei que ele ia entender a indireta de que eu havia ficado descontente com aquela fala dele, totalmente desrespeitosa, porque eu nunca havia dado liberdade pra ele insinuar que me faltava um marido ou algum tipo de relacionamento, porque isso eu acho que só diz respeito a mim. Eu deixei passar. E naquela época eu ainda fiz um vídeo falando que eu não vim pra cá, pros Estados Unidos, pra procurar um marido só pra conseguir documento, igual muitas por aí fazem. Nunca tive essa intenção. Tanto que eu chamo esses tipos de pessoas de xerecards. Todo mundo sabe disso. E aí, nesse vídeo, eu ainda falo que eu nunca precisei de marido pra cuidar dos meus filhos. E nem de mim mesma. Eu sempre fui capaz de fazer isso, tanto no Brasil quanto aqui. Ou seja, sempre desempenhei esse papel de mãe e de pai muito bem, sem precisar me relacionar com algum homem ou desconhecido pra dividir essas tarefas. Aí, nessa mesma época, vieram alguns seguidores dele tentando passar pano pra ele, falando que ele só tinha falado aquilo porque tinha bebido umas e outras e havia falado muitas besteiras sem pensar, inclusive sobre mim. Ou seja, essas pessoas cegas por ele estavam tentando passar pano pra ele a ponto de dizer que a errada era eu em ter ficado chateado e que parece que eu não tinha o direito de me defender só porque ele estava fora de si e falando todas aquelas bobagens. Isso é um absurdo, né, gente? Quer dizer que se a pessoa se entorpece ali, eu é que tenho que sofrer com as consequências disso? Até parece. Eu não tenho idade pra cuidar de filho desse tamanho, não. E muito menos de marido encosto. A esposa dele que lute em troca do green card. Não sou obrigada a aceitar nada de bebum que vem falar merda de mim. Mesmo assim, ainda falei de um jeito educado no meu vídeo, falando que se por acaso aquela fala dele fosse verdade, aí eu acharia isto, deixando um papo aberto caso ele viesse se arrepender e se desculpar em algum momento. O que não aconteceu. Eu ainda falei de um jeito tomando muito cuidado pra não ofender ninguém. E se ele fosse esperto, ele teria entendido a indireta ali e parado de usar o meu nome nas lives dele. E por um certo tempo, até que parou. E eu pensei que definitivamente ele havia superado. Até os seguidores estavam questionando
se a gente havia brigado. Foram vários me perguntando e deixando comentários aqui sobre isso. E eu ainda tentei contornar a situação falando que não, que a gente só não tinha tido aquela química de amizade, sabe? Que precisa pra gente estabelecer uma relação de amizade com alguém e que cada um tinha sua própria vida pra cuidar, com seus próprios problemas e coisas pra resolver. Meio que deixando o assunto morrer por si mesmo. E ficaria tudo numa boa, até que ele voltou a me atacar. E dessa vez, me ofendendo, com xingamentos e palavras pejorativas, como pilantra, picareta, golpista e outras mais. Tudo isso gratuitamente, porque eu não fiz nada pra ele. Eu continuava quieta, na minha, sem falar nada sobre ele, apenas relevando e ignorando tudo que ele falava sobre mim. Mas quando eu vi ele me acusando dessas coisas que eu nunca fiz, eu resolvi reagir e responder à altura. Acusações são muito sérias, ainda mais vindo de uma pessoa que tem uma visibilidade grande na internet. E fica ainda pior quando essa pessoa mora no mesmo estado que você. Massachusetts é um estado relativamente pequeno em vista de outros estados. E isso me prejudica muito quando ele começa a falar mal de mim pelas costas e me acusando de coisas que eu nunca fiz. Então, eu fiz aquele vídeo anterior pra pedir as provas e confirmar que a minha índole, a minha honestidade e o meu caráter estão intactos. Que se ele tivesse alguma prova dessas acusações, que ele apresentasse. Mas, como já era de se esperar, é óbvio que ele não tem nada, porque não existe nada contra mim. E pra quem não gosta de mim, eu sinto muito informar, mas a realidade é essa. Gostem ou não gostem. Tudo não passa de falácia, de calúnia, na tentativa de me difamar. Até porque, se eu tivesse aplicado algum golpe, teriam provas, não teriam? Então, a partir do momento que não tem, o argumento de que eu seja algo disso que me chamam se anula. E bobinho é quem acredita nesses outros canais de fofoca. Só sabem inventar coisas para ter visualização, porque não possuem a capacidade de criar conteúdo próprio. Inclusive, a esses canais de fofoca, eu convido também a, se tiverem alguma prova disso que vocês me acusam, que se apresentem e me mostrem essas provas. Se essas provas forem reais, eu venho aqui fazer um vídeo assumindo a minha culpa. E então, cadê as provas? Convido todos a esclarecer tudo. E até prometo dar uma listinha de conteúdo para cada uma de vocês, para vocês terem o que gravar depois, já que não vou inventar coisas ao meu respeito. Será que vocês conseguem? Aliás, as xerecards que também postam coisas a meu respeito também estão convidadas, tá? O único critério, como eu já falei, é ter provas do que vocês me acusam. Porque falar, qualquer um fala. Aliás, até papagaio fala. Agora, comprovar é difícil. E de fofoquinha, o mundo já tá cheio. Principalmente, quem se acha religioso fica acusando falsamente as outras pessoas. Esses, com certeza, vão descer de tobogã lá pra baixo. Mas é isso aí. Do mesmo jeito que eu tô colocando a cara a tapa aqui, vem colocar a cara a tapa aqui comigo também. Então, tá todo mundo convidado aí. Bora fazer uma live. Então, fofoqueiros e fofoqueiras, sua chance é essa. Lembrando que ninguém é obrigado a gostar de ninguém. E se você não gosta de mim, tá tudo bem. Isso raramente vai fazer diferença na minha vida. Então você pode continuar não gostando de mim, aí, sem perder nenhum vídeo meu. O problema é o limite dos direitos individual de cada um. O seu direito, ele termina quando começa o meu. E a sua liberdade também. Então, o fato de me odiar gratuitamente não te dá o direito de me caluniar ou me difamar, inventando mentiras que só existem na sua cabeça. Fica a dica. E, para as outras pessoas, eu sei que muita gente, meus seguidores fiéis que eu amo, que formam a nossa comunidade, né? Eu sei que vocês não mereciam estar ouvindo isso. Eu agradeço do fundo do meu coração por assistirem esse vídeo, porque eu não acho certo essas pessoas, e inclusive esse youtuber, se unirem contra mim, que sou uma pessoa só, para ficar espalhando mentiras sobre a minha honra, a minha integridade e o meu caráter. Bom, gente, então eu peço desculpa pra quem não precisava estar assistindo esse vídeo. E agradeço por ter assistido. Mas eu senti uma obrigação, como ser humano, de vir me defender. Porque no decorrer do meu crescimento pessoal, eu aprendi que valores e virtudes de qualquer pessoa são extremamente importantes. E casando isso com as minhas crenças, pra mim se torna um pouco mais importante ainda. Então, não me julguem por tentar me defender desse youtuber, das outras línguas falaciosas que me perseguem, porque eu sempre tento buscar esclarecer as coisas. E do mesmo jeito que esse povo mentiroso mente sobre mim hoje, amanhã
pode estar mentindo sobre você também. Eu acho que o ser humano tem que chegar num grau de maturidade muito grande para aprender a controlar a própria língua e o próprio veneno. E muitas pessoas ainda não sabem como fazer isso, infelizmente. E mesmo sendo época de Natal, né, faltando aí poucos dias para o Natal, onde os corações deveriam estar aquecidos para essa época, né, para essa data, infelizmente, a gente tem que lidar com esse tipo de pessoas que insistem em fazer o mal, tentando denegrir a imagem dos outros. E infelizmente isso faz parte da vida e principalmente do povo brasileiro que tá aqui nos Estados Unidos. Como eu já falei pra vocês, chega aqui, parece que eles viram uma chavinha e se tornam tudo de ruim que vocês podem imaginar. Parece que sobe pra cabeça, sabe? Enfim, fico por aqui. Desejo pra todos vocês o melhor do que eu posso desejar, de acordo com as minhas crenças, que é que Deus abençoe cada um de vocês e fiquem com energias boas, seja lá o que faça sentido dentro da sua crença, dentro do que você acredita, o que fizer mais sentido pra você. Despeço aqui de vocês com um grande beijo e tchau, tchau. Tenho os pés no chão e sei exatamente quem eu sou, e os filhos da puta fazem parte do meu show. Como boa matriarca, eu ando seguindo com cuidado e paciência, até o mundo girar e a boca desses filhos da puta calar, trazendo à tona uma consciência.